Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ditadura militar no Uruguai, que é um vídeo gravado para o cumprimento de uma das atividades da nossa matéria de Direito e Ditadura, ministrada pelo professor Ricardo. A ditadura uruguaia ela se estendeu do dia 27 de junho de 1973 a 28 de fevereiro de 1985. E assim como as outras ditaduras que nós conhecemos, ela foi marcada pela proibição de partidos políticos, pela ilegalidade dos sindicatos, pela censura à imprensa, perseguição, prisão, desaparecimento e assassinato de todas as pessoas que eram consideradas opositoras ao regime. Os 12 anos de ditadura militar uruguaia estiveram marcadas pela repressão de todas as forças políticas, particularmente as forças políticas ligadas à esquerda, pela prisão de todos os dirigentes sindicais, pela proibição das atividades de grêmios dos trabalhadores, pela expulsão de funcionários públicos, especialmente os professores suspeitos de qualquer inclinação de esquerda. A ditadura uruguaia ela é a segunda ditadura a ser implantada no Cone Sul da América do Sul e é denominada como uma ditadura cívico-militar. Por quê? Porque ela tem a presença de um civil na condição de chefe de Estado, enquanto as decisões de fato elas são tomadas por representantes das Forças Armadas. E essa condição ela foi possível em razão de um acordo firmado entre o presidente Juan Maria Bordaberry e os militares. É o acordo chamado Boiso-Lanza. Uma das consequências do acordo firmado entre o presidente e os militares foi a criação do Conselho de Segurança Nacional Uruguaio. Juan Maria, neste momento, contava com o apoio das Forças Armadas, no momento da implementação do regime militar, e em consequência disso ele fechou o Senado, a Câmara dos Deputados, anunciou a criação de um Conselho de Estado para substituir o Parlamento com os poderes legislativos, constitucionais e administrativos e extinguiu a democracia representativa do Uruguai. O pretexto para a instauração do regime militar, da ditadura no país, era a necessidade de uma reforma constitucional que reafirmasse justamente os princípios republicanos democráticos. Os generais, à época, eles prometiam acabar com o desemprego, apoiar a indústria, eliminar a corrupção, implementar a reforma agrária e acabar com todo o terrorismo. E aqui eu abro um parênteses para explicar alguns antecedentes importantes que fizeram com que os militares trouxessem essas razões, o restabelecimento da ordem social e o combate ao terrorismo para implementar o regime ditatorial. Quando estava ocorrendo no mundo a Segunda Guerra Mundial, o Uruguai ele se destacou no comércio exterior de lã e de carne, porque ele fornecia esses produtos para os países europeus que estavam em guerra nessa época. No entanto, quando esses países recuperaram a sua economia e se reestruturaram, se reconstruíram, eles pararam de exportar esses produtos e o Uruguai ele entrou numa grave crise econômica que ocasionou muito desemprego, uma inflação elevadíssima, congelamento de salários e começou a ocasionar internamente problemas sociais e um questionamento com relação às políticas que estavam sendo adotadas nesse período. Em contrapartida, no âmbito externo, Fidel Castro tomava o poder em Cuba e trazia os ideais guerrilheiros que foram aos poucos sendo
incorporados pela juventude uruguaia, chegando a criar algumas guerrilhas internas, da qual se destaca o grupo chamado Tupamanos. Os Tupamanos, inicialmente, não causavam um grande caos social, mas com a ajuda dos Estados Unidos, o Uruguai começou a adotar uma política de segurança muito repressiva, inclusive já iniciando a subtração de alguns direitos individuais nessa época, o que fez com que os tupamanos adotassem uma postura mais agressiva. Um dos confrontos que ocorreram entre os tupamanos e o Esquadrão da Morte, que foi um grupo paramilitar e parapolicial criado pelo governo justamente para reprimir esse tipo de resistência e esses grupos que eram considerados subversivos à ordem. Em um desses conflitos, aconteceram muitas mortes e os líderes foram identificados e presos, desmembrando, desfacelando então esse grupo guerrilheiro que existia no país. Inclusive, 3 desses presos políticos tiveram as suas vidas contadas e toda a história deles relacionada à ditadura militar em um filme que é chamado de Uma Noite de 12 Anos. Esses 3 presos políticos, eles ficaram presos, completamente isolados de todo o mundo, durante os 12 anos de ditadura, mas sobreviveram à ditadura. Então, o que acontece? Todo esse caos social, toda essa guerra interna que estava existindo entre esses grupos com diferentes posicionamentos políticos, fizeram com que os generais tivessem uma desculpa para impor a ordem, para restringir direitos individuais, falando, olha, eu preciso colocar ordem e restabelecer toda a estrutura, eu preciso investir internamente, eu preciso investir na indústria, eu preciso criar novos empregos para que essa crise econômica e toda essa situação de caos seja afastada e a ordem seja restabelecida. Por conta de toda essa situação, não demorou muito para que começassem a ser aplicados métodos de repressão similares aos que se viu nos países como Argentina, Chile e Brasil. Na ditadura uruguaia, não houve tantos mortos e desaparecidos como nas ditaduras da Argentina e do Chile, mas o regime atuou em parceria com os militares do Cone Sul e formou parte da chamada Operação Condor, que era um plano de ação conjunta entre os governos militares da região da América do Sul e na qual os presos políticos eles eram perseguidos, presos ou desapareciam nos países vizinhos. Assim como nos demais países da América do Sul, o processo ditatorial uruguaio ele foi marcado por violações dos direitos humanos, utilização de tortura e prisão de seus opositores. No ano de 1976, Bordaberry, que até então ainda era presidente do Uruguai, ele propõe uma reforma constitucional que delimitava claramente as funções dos militares e dava amplos poderes ao presidente, além de eliminar todos os partidos políticos. Ele não foi muito bem visto pelas Forças Armadas, que discordaram dessa reforma que ele queria propor, que ele queria fazer. Essa foi a razão dele perder um pouco o apoio dos militares e de estremecer um pouco a relação deles nesse período. Bom, do ponto de vista econômico, o governo militar ele foi assessorado por técnicos de ideais neoliberais
e procedeu a uma abertura da economia ao exterior, procurando atrair o capital estrangeiro e limitar a intervenção do Estado, justamente para tentar superar a crise econômica que era vivida naquele momento na década anterior ao estabelecimento do regime da ditadura militar. A deterioração do salário real teve consequências imprevistas e mudou um pouco o cenário da sociedade, porque as mulheres saíram dos seus lares e passaram a começar a integrar o mercado de trabalho justamente para tentar compor a renda familiar por conta do congelamento dos salários e da inflação muito elevada. Essa crise financeira e econômica acelerou a inflação e, sobretudo, a desocupação e resistências sociais, que também conduziram à reorganização do movimento sindical e fizeram com que os militares passassem a ceder o poder à sociedade civil. No ano de 1984, houve o chamado Pacto do Clube Naval, que foi uma negociação que traçou as linhas para a restauração do poder civil de fato, acordado entre o general, então presidente Gregório Álvares, e os partidos políticos que ainda existiam naquela época. Nas eleições que se seguiram, na qual houve a participação de candidatos que outrora eram vetados pelas Forças Armadas, surgiu como presidente constitucional Júlio Maria Sanguinetti. Em seu governo e o do seu sucessor, fortificaram-se as instituições democráticas, o clima de tolerância recíproca renasceu e, politicamente, o país tendeu a dividir-se em 3 partidos políticos. Por conta da lei da caducidade e posterior referendo popular que a consolidou, os militares obtiveram êxito em afastar qualquer responsabilização pelos atos e violações praticados durante a ditadura. Em 2011, entrou em vigor uma lei que passou a considerar alguns dos crimes mais graves da ditadura como crimes contra a humanidade, que são, por definição, imprescritíveis. Na prática, isso anulou os efeitos da lei da caducidade. Essa anulação, porém, durou pouco, porque em 2013 a Suprema Corte Uruguaia considerou inconstitucional a lei de 2011, ou seja, a lei da caducidade ela segue oficialmente valendo, mas algumas contestações judiciais a ela ainda permanecem. A ditadura uruguaia foi um programa político de disciplinamento social implementado a sangue e fogo, e buscou e logrou uma profunda redistribuição das riquezas em benefícios de elites econômicas em detrimento dos trabalhadores. Numerosas empresas e empresários brindaram o seu apoio político e econômico ao governo dessa época e em troca receberam consideráveis benefícios materiais. A ditadura, além disso, ela recebeu o apoio dos Estados Unidos desde os anos que a antecederam, que, como eu disse, estabeleceu um programa contra a insurgência, armou, adestrou e coordenou a política uruguaia na repressão das manifestações, das greves e das ocupações que ocorriam à época. A Igreja também foi cúmplice na ditadura dos desaparecimentos e da repressão sofrida pelas pessoas que eram consideradas como contra o regime ou como pessoas subversivas à ordem. Ela mostrou-se fiel a uma tradição reacionária e conservadora da América Latina. Os números oficiais da Comissão de Verdade Uruguaia indicam 196 desaparecidos, 123 mortos pela ditadura, 5.925 presos, entre os quais 69 crianças que ou nasceram na prisão ou foram sequestradas junto com seus pais, e eles também permaneceram presos durante meses ou anos. Além disso, mais de 300 mil pessoas foram forçadas a sair do país nessa época, segundo as estimativas dos pesquisadores, num país que tinha por volta 3 milhões de habitantes. Incontestável é que a maior parte dos que morreram ou desapareceram foram vitimados quando exilados nos países vizinhos, principalmente na Argentina.
Paraguai e Brasil, então articulados na Operação Condor, e além disso, fugindo da repressão e das difíceis condições econômicas, 10% da população uruguaia emigrou naquele período. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações e até a próxima!